Boa noite a todos. Hoje, dia 10 de novembro de 2021, e eu vou começar agora a nossa live semanal, né? Como sempre, aí já há um bom tempo que eu venho, graças a Deus, mantendo essa frequência de lives toda semana, com assuntos diferentes, assuntos que eu sei que aqui na clínica são muito requisitados, que eu atendo muita gente com as mesmas queixas, dúvidas e temas que são frequentes com os meus seguidores, ou então, como esse mês, né, que a gente tem aí o Outubro Azul, que a gente tem a prevenção, né, um mês que a gente dedica à prevenção do câncer de próstata. Então hoje, nada mais justo do que eu fazer uma live sobre esse assunto, um assunto super importante, como a do mês passado eu fiz sobre câncer de mama, né? Então hoje, né, Paula? Oi, doutora, tudo bem? Boa noite Marjorie, boa noite Amália, boa noite a todas vocês, Cibele, que estão entrando, Ângela Maria, Cibele aqui, Karen. Pois é com grande prazer que eu tô aqui juntinho com vocês hoje. Eu sei que grande parte, como eu disse para vocês, das minhas seguidoras são mulheres, que eu tenho poucos homens me seguindo, mas eu acredito que cada uma de vocês tem um homem ao lado, ou próximo, ou que ama, ou que gosta, que a gente acaba compartilhando as informações com eles, acaba cuidando deles, né? Porque nós mulheres nos cuidamos muito mais que os homens. Homens não se cuidam tão bem, por isso que eu falei que a natureza é sábia, né? Ela deu para nós a graça, a dádiva, né? O prazer da gravidez, essa mágica toda que acontece com a mulher, essa maravilha, porque a gente se cuida, gente. E porque se imagine um homem grávido, né? Dificilmente ele suportaria todas as dores, né? E todas as mudanças que ocorrem no nosso corpo numa gravidez. Então, eu acho que assim, vocês que têm um marido, um irmão, um namorado, um noivo, um pai, um amigo próximo, é importante que essas informações que eu vá passar hoje sobre a prevenção de câncer de próstata para quem está chegando agora. Oi, Fernando, falei que eu não tinha aí seguidor, olha lá, Antunes, vocês transmitam para eles, porque é super importante. Às vezes são conhecimentos, são dicas pequenas, mas que fazem grandes diferenças, né? Então, vamos lá. Oi, Andréia. Vamos lá, porque tem muita coisa e se der tempo, eu prometi de fazer algumas respostas sobre as perguntas que me encaminharam, né? Que eu iria fazer aquele tema de perguntas e respostas. Eu recebi muitas perguntas. Vamos ver se dá tempo da gente fazer as duas coisas juntas hoje, ó. Primeiro lugar, gente, você sabe qual a incidência do câncer de próstata hoje? Hoje não, em 2020 foi feita a estatística, 65 mil casos. O câncer de próstata, ele só perde para o câncer de pele como incidência, prevalência. E é o segundo câncer que mais mata e só perde para câncer de pulmão. É o sexto câncer de maior incidência entre todos do mundo. Então, gente, é muita coisa, é muita gente. E vocês têm ideia, tem ideia o que é a próstata, gente? A próstata, ela faz parte do órgão reprodutor, que ela produz o sêmen, produz e armazena o sêmen. E o que acontece? Como que surge o câncer? O câncer nada mais do que uma proliferação desordenada, né, dessas células prostáticas. E aí então pode dar origem a células tumorais. Agora, a gente tem outros problemas na próstata, que é a prostatite, e tem também a hiperplasia benigna de próstata, quando eu tenho aumento da próstata, mas não é maligno. Ele pode ocasionar alguns sintomas indesejados, eu tenho que tratar também, mas não é maligno. Geralmente, esses problemas com relação à próstata, essas disfunções das próstata culminando com o mais grave, que é o câncer, gente, ocorrem com homens acima de 50 anos. Mas a prevenção tem que ser quanto antes melhor. E a prevenção significa
eu mudar meu estilo de vida, eu ter um estilo de vida mais saudável. Agora, o fato de eu fazer exames com regularidade tem um grande benefício, porque eu vou fazer um diagnóstico mais precoce do problema que eu possa vir a ter ou que eu esteja tendo. Mas quanto mais no início eu pego esse tipo de disfunção, seja ela qual for da próstata, mais fácil de eu resolver esse problema. Então, lembrando, né, que os exames que eu vou falar agora, que são exames indicados para a gente saber se tá tudo bem com a saúde prostática, são exames que não é prevenção. Isso significa, eu vou fazer um diagnóstico precoce. A prevenção é o estilo de vida que eu vou falar agora para vocês também. O que acontece também, por que às vezes os homens, além de não se cuidarem, não fazer exames com regularidade, até porque o exame é tão chato, os homens se sentem muito constrangidos de fazer, porque um dos exames que nós pedimos, quer dizer, nós não, os médicos, é o exame de toque, e nem todo homem gosta de fazer. Além disso, são solicitados exames laboratoriais, né, como um todo, os exames hormonais, que são importantes, e o PSA. Esses são exames que os homens devem fazer com regularidade. Porque se há algum problema, eu já pego no início para poder tratar, certo? E outro problema que acontece, que a gente tem essa incidência grande, além dos homens não fazerem exames com regularidades, principalmente o toque, né? A gente também tem o câncer de próstata, em grande parte, ele é muito silencioso, ele é assintomático. Às vezes, quando começa a dar os sintomas, ele já está num estado muito avançado. Então, quais são os sintomas que eu possa ter? Eu posso ter uma dificuldade para urinar, eu posso ter uma dor para urinar, eu urino e paro às vezes, né? Eu não tenho uma micção constante, o fluxo não é constante, eu posso ter, às vezes, uma infecção urinária de repetição, e às vezes até eu posso ter esses sintomas e não ser câncer, às vezes é a hiperplasia só, o aumento da próstata só benigno, né, que não é um câncer. Então, o câncer pode ter ou não sintomas, e mesmo que eu tenha sintomas, também pode ser câncer e pode não ser, pode ser só a hiperplasia. Por isso, eu tenho que fazer o todo, eu tenho que fazer primeiro a minha parte, que é mudar o meu estilo de vida. Eu tô me colocando como um homem, gente, né, que eu tenho que mudar o estilo de vida. Depois, eu tenho que fazer exames laboratoriais com regularidades, principalmente a partir, né, dos 35, 40 anos, tem que ser mais regular. E aí, a partir dos 40, 45 anos, ou pelo menos os 50 anos, a gente precisa fazer o exame de toque, né? PSA é um exame que eu sempre tô olhando para ver como está sendo a evolução. Quando ele sobe de 2,5, gente, aí é o perigo. Até 2,5, vocês estão em cima do muro. E é só observação. Então, o PSA, quanto menor, melhor. 2,5 é o limite superior, onde eu vou ter que ficar com uma observação muito constante, né, para saber se ele vai subir ou não, para então, se ele subir, a gente fazer a biópsia, tá? Então é assim, eu tenho que estar sempre me observando, sempre fazendo os exames, para poder ver como que tá indo a minha evolução, tá? Porque, como eu disse, isso pode não ter sintomas, e aí te pega de calça curta. Quando você vai ter alguns sintomas, que você vai ao urologista, já tá com um estado avançado de um CA de próstata, que aí é muito fácil se proliferar para ossos e para outras partes do corpo, tem uma metástase. Por isso que a gente tem muitos problemas fatais de câncer de próstata, porque quando ele já vai saber do problema, já está no estado muito avançado. Oi Priscila, oi Magda, agora vocês vão pegar o papel e caneta na mão para poder anotar quais são os alimentos que a gente não pode deixar faltar na mesa dos homens, tá? Porque entre as causas do câncer de próstata, como eu falei, a gente tem tem que ter uma mudança de estilo de vida, né? Então assim, porque a questão genética, gente, corresponde só a 15, 20% de eu ter ou não desenvolver o câncer, né? Porque todo dia a gente faz essas células tumorais.
Todo dia a gente está fazendo. Agora, se eu tenho como combatê-las, se eu, de alguma forma, pela alimentação, pelo meu estilo de vida, eu não vou deixar essas células proliferarem, sim, vou matar essas células, pronto, acabou. Agora, se eu não tenho um estilo de vida adequado, se eu não tenho uma alimentação adequada, eu não vou conseguir fazer essa barreira, essa morte de células tumorais e elas vão ter condições de se proliferarem. Então, gente, um dos grandes fatores, né, como eu falei que a genética só contribui com 15%, são causas que podem ser hormonais e ambientais. Então, as questões ambientais dizem respeito, como eu falei para vocês, à alimentação. Quanto mais os homens comerem carne vermelha, churrasco, frituras, bebida alcoólica, mais açúcares, farináceos, pães, ou seja, alimentos inflamatórios, eu vou ter mais produção de radicais livres e ainda se encontra, e isso faz com que haja um favorecimento na proliferação das células tumorais, tá? E em contrapartida, o que é pior é se esse homem não come nada de alimento saudável, anti-inflamatório. Porque eu posso até de vez em quando comer meu churrasco, comer minha carne vermelha, comer minha fritura, mas se eu tiver uma condição de ter também em conjunto alimentos anti-inflamatórios, eu vou neutralizar o efeito do excesso desses radicais livres. Entendeu? Então eu não fico só com alimentos inflamatórios, eu preciso ter os anti-inflamatórios, mas grande parte dos homens comem errados, é o pão, é a massa, é o carboidrato, é o arroz, é a carne, é a fritura, é excesso de bebida alcoólica e por aí vai, né? Se expõe às toxinas ambientais, os poluentes, todos que também alteram muito, né? A parte hormonal, o que ajuda a proliferação das células tumorais, e isso vai propiciar com muito mais risco, né? Que o câncer se instale, né? Você vai sinalizar muito mais isso para o seu corpo. Fora isso, né? Homens obesos também têm muito mais propensão a ter câncer de próstata, porque a própria excesso de gordura corporal faz com que a gente tenha a produção de substâncias inflamatórias, citocinas inflamatórias, e elas também ajudam a sinalizar mais essa proliferação de células cancerígenas. Vão proliferar mais essas células tumorais lá na próstata, né? Então, essa degeneração, essa modificação que há, né, nas células vai auxiliar quando eu tenho mais substâncias inflamatórias, eu induzo mais a proliferação dessas células. E além do que, quando eu tenho mais gordura no corpo, eu tenho um armazenamento maior de toxinas, gente. Porque as toxinas ambientais, né, agrotóxicos, elas ficam impregnadas em tecido adiposo. Então, olha só o perigo, aquele homem com aquela barriga desse tamanho, porque vocês sabem que grande parte dos homens acumulam gordura na parte abdominal, é o homem que a partir dos 50 anos tem excesso de peso, come mal e ainda é estressado, aí é o que basta para poder dar condições de ter maior risco de desenvolver o câncer de próstata. Por quê? O estresse aumenta a produção de radicais livres, a gente não pode esquecer disso, né? Então o homem que é estressado vai fazer mais, vai jogar mais veneno aí pra dentro, gente. Então ele é o homem que tem maior risco de desenvolver o que a gente tá querendo prevenir. Agora, o que eu tenho que comer, doutora, para prevenir o câncer de próstata? Vamos lá, primeiro alimento que todo mundo, ou grande parte, já sabe, é o tomate. O tomate ou outros alimentos que sejam avermelhados, vermelhos, tem uma substância chamada licopeno. E o licopeno é uma das substâncias, né, um dos carotenoides que a gente chama mais estudados com prevenção a câncer. Ele tem um poder antioxidante incrível, né? Então, quando eu como principalmente o tomate na forma de molho de tomate,
né, que eu tenho maior biodisponibilidade, melhor aproveitamento dele pelo meu corpo, principalmente se eu colocar, além de ser um tomate, vai ter o licopeno numa concentração maior porque está na forma de molho. Se eu colocar um azeite de oliva, eu melhoro mais a absorção dele nessa gordura boa. Então, eu vou conseguir ter mais níveis de licopeno e isso me ajuda a contra-atacar essas células tumorais. Então, ele tem poder antioxidante. Ah, mas é só o tomate que tem isso? Não, eu tenho também licopeno no mamão, mamão papaio, mamão formosa, na melancia, na pitanga, na goiaba, são todos alimentos ricos em licopeno. A quantidade que os estudos demonstram que nós precisamos, oi Fabiano, oi, tudo bem? Aí, Maria Aparecida, a quantidade de licopeno que nós precisamos é de 4 a 35 miligramas dia. 100 ml de molho de tomate tem em torno de 20 a 22 miligramas. Então, olha, 100 ml é pouquinho. Por isso que ontem eu postei aquela sopa de tomate. Então, porque faz o cozimento do tomate, então eu consigo extrair maior quantidade de licopeno, concentrar mais, colocar o fio de azeite e aí eu posso tomar quente ou fria. Isso é excelente. Ah, doutora, e o suco de tomate? Também é bom, só que o suco de tomate, o ideal seria eu dar uma fervida nesse tomate para poder disponibilizar e depois deixar ele frio. Aí eu tempero com a pimenta, que eu vou falar para vocês também, que é uma coisa muito legal para o homem acrescentar na alimentação. E aí eu ponho a pimenta, o azeite, o limão, enfim, o que eu gostar para temperar o suco de tomate. Então isso é muito bem-vindo. Pode incentivar os homens. Agora só não vale ser molho de tomate aonde, gente? Na massa, no macarrão. Aí não pode, né? Eu tô falando aí tentar fazer um ovo mexido com molho de tomate, né? Fazer um pochê de molho, fica uma delícia. Posso fazer uma carne, um frango, por exemplo, ensopado, um peixe ensopado também é legal. Então, homens, comam bastante molho de tomate. Não esqueçam disso, né? Ou na forma de sopa, ou na forma de suco de tomate, isso é importante, tá? Ou então eu tenho que fazer uma prescrição de suplemento de licopeno, tá? Que é de 10 miligramas mais ou menos que eu uso por dia, 10, 15, dependendo do caso, tá? Outro alimento que não pode faltar na mesa dos homens para prevenção de câncer também são as oleaginosas, castanha, nozes, amêndoas, amendoim. Por quê? Porque são ricos em, principalmente a castanha do Pará, em selênios, em gorduras boas, que vão ser ricas em antioxidantes e também vão combater as células tumorais, tá? O excesso de radicais livres que danificam essa membrana celular, fazendo com que haja essa proliferação desordenada das células prostáticas. Então, além de gorduras boas, eles têm bastante vitamina E. E essa vitamina E também tem uma ação antioxidante. Quanto de castanha, nozes, amêndoas? Só não vale ser com sal, tá, gente? Ó, gente, um punhado, né? Não vamos colocar aqui no fundinho da mão, 2, 3 castanhas do Pará por dia já tá ótima. Se eu quiser colocar e acrescentar uma meia dúzia de amêndoa, homem tem uma estrutura maior, também posso juntar com as castanhas do Pará. Por que não? Mas façam uso disso com regularidade. Não adianta comer hoje, esquecer e comer daqui 2, 3 dias. Isso tem que estar no dia a dia de vocês, tá? Para poder combater tudo aquilo de ruim que eu acabei de falar. Outro alimento importante, as crucíferas. Oi, Alessandra, tudo bem? As crucíferas é um grupo de vegetais que tem muito sulforafano, que vão modular o excesso de testosterona. Por quê? O câncer de próstata, gente, está muito ligado com os picos hormonais de testosterona. Então, as crucíferas, elas modulam mais a testo. Então, quando eu como brócolis, repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, isso ajuda muito a modular a produção hormonal e faz com que não haja picos hormonais que podem auxiliar na proliferação dessas células tumorais. Então, pelo menos uma porção ao dia de algum desses vegetais. Ou espinafre, ou o espinafre são verdes escuros, mas couve-flor, espinafre, brócolis,
couve de Bruxelas, nabo para quem gosta também é legal, por causa dos compostos sulfurados, tá? E do indol 3-carbinol, que também age sobre esse aspecto. Não precisam lembrar dos nomes científicos, o importante é vocês colocarem o alimento. Uma porção significa um pires, mais ou menos, né? E sempre cozinhem bem al dente. Agora, para auxiliar ainda mais esses compostos sulfurados, que a gente chama, que combatem o CA de próstata, o câncer de próstata, a gente pode estar usando alho e cebola, que também tem esses compostos. Só que quanto mais cru, melhor. Homem gosta de comida temperada, então por que não usar um óleo, uma maceração de um óleo com azeite até para colocar nesse molho de tomate, no brócolis, no couve-flor, na couve, mas não cozinhe demais. Essa questão de dourar o alho, dourar a cebola, você perde todos esses compostos. A gente tem que fazer o uso de cebola e alho sempre mais cru melhor, tá? E aí você pode fazer um azeite temperado, tipo assim, faz um azeite de oliva extra virgem de boa qualidade, macera um alho nele, gente, fica uma beleza. E aí você pode estar jogando nesses vegetais para poder consumir, ou no tomate que você vai comer, enfim, na comida que você vai comer, coloque sempre alho e cebola, porque o alho e cebola também tem, junto com as crucíferas, esse composto que é muito interessante. Outra coisa que eu também ponho muito para os homens, para prevenção de CA de próstata, é o chá verde. O chá verde tem um poder antioxidante incrível, né? Teve um estudo que lá no Japão que com o consumo de 5 xícaras de chá verde ao dia, a gente teve uma redução de 50%, né, das pessoas que tomaram 5 xícaras de chá verde ao dia de câncer de próstata. Isso porque o chá verde tem catequinas e fazem essa ação anticancerígena. Então é excelente a gente poder prescrever chá verde, mas chá verde em folhas, em infusão, fazer o chá direitinho, né? Para poder ter o benefício das catequinas. Senão eu tenho que fazer a suplementação também das catequinas, epigalo, catequina, galato. A gente faz isso também em prescrição para poder fazer o manipulado. Tem hoje manipulados prontos, mas tem uma ação antioxidante poderosíssima, excelente para câncer de próstata. Carla, obrigado por dividir conosco isso. Excelente. Então, ó, cuidem dos seus homens, hein? Porque senão quem vai ter trabalho depois é vocês. Então a gente tem que cuidar deles. Porque homem doente, gente, não tem uma... Olha, é pior que criança, né? Quem tem homem aí que é paparicado sabe disso. Aí eu falei da pimenta. A pimenta caiena, ela faz uma apoptose nas células cancerígenas. Toda pimenta é muito boa, principalmente a dedo de moça, mas a caiena, ela é antioxidante, é a melhor das pimentas, eu adoro, ela tem um sabor muito peculiar e ela faz a morte, que a gente chama apoptose, das células tumorais. Então, onde vocês quiserem, quer colocar ela no feijão, quer colocar ela nos legumes, no molho de tomate, aonde vocês gostarem, gente, quer colocar ela no abacate, às vezes fazer um guacamole, pôr a pimenta num patê de atum, num patê de sardinha. Então, coloque pimenta caiena, ela é anticancerígena também, além de ser termogênica, que vai ajudar lá na lipólise, no emagrecimento, porque ativa mais a função termogênica, né? Então, tem um estudo também que demonstrou uma redução dessas células tumorais quando o público, né, que participou do estudo consumiu mais a pimenta caiena em maior quantidade, né, por conta da capsaicina. Esse é o composto ativo que tem na pimenta caiena. Também temos aí, são os 10 mais, hein? Então, para quem tá chegando agora, Creuza, tudo bem, querida? Os 10 mais, começando com tomate e todos os vermelhos, né? Goiaba, melancia, pitanga, mamão, entre outros. Oleaginosas. Falei das crucíferas, que é o brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas. Falei sobre o alho e cebola. Falei sobre a pimenta caiena. Falei sobre o chá verde, que é o 6º, e o 7º alimento que não pode faltar são os cogumelos, gente. Shimeji, shiitake,
todos eles também têm substâncias bioativas para combater câncer. E são anticancerígenos, excelente, além de fortalecer nosso sistema imunológico. Então cogumelos são muito bem-vindos. Eu faço às vezes os ovos mexidos com cogumelos, coloque os cogumelos aí nos seus legumes diários, vamos temperar ele com alho, com azeite, vamos fazer com tomate, põe, ele no filé de frango, põe uma delícia, filé de frango com shiitake ou shimeji por cima. Então é muito bacana a gente poder usar, mesmo com tipo um mix de vegetais. Hoje eu fiz até para uma paciente assim. Então pode colocar brócolis, acelga, cenoura, põe o shiitake, mistura isso com bastante alho, cebolinha, azeite, põe aquele shoyu de coco um pouco por cima. Gente, fica uma delícia isso. E vocês estão protegendo as suas células, né? Estão evitando o CA, estão dando para suas células nutrientes importantes para combate de excesso de radicais livres que nós produzimos todos os dias. O problema é quando a gente produz em excesso, porque é estressado, porque vive num meio poluente, porque consome agrotóxico, porque está nervoso, enfim, porque come substâncias, alimentos inflamatórios. Então a gente precisa dar muito mais quantidade de alimentos anti-inflamatórios, de alimentos que vão para o nosso combate, para as nossas defesas. E o shimeji e o shiitake estão aí para isso. Tá? A gente pode fazer muitas coisas com eles, eu posso fazer tortas maravilhosas com eles, muffins, enfim, omeletes e aí por aí afora, tá? Bom, quem é o oitavo alimento, gente? O oitavo alimento é romã. Eu sei que a romã é às vezes um fruto muito específico, ela está presente agora no Natal, nem todo mundo tem acesso à romã, mas eu preciso falar dela, porque ela tem um ácido elágico, que é uma substância muito importante como antioxidante, tem a urolitina, que também age aí, intimidando, inibindo a proliferação das células tumorais prostáticas. Então a gente precisa, se tiver acesso, tomar suco de romã, se quiser comer a romã, pode fazer uso dela, porque a gente tem estudos muito bem aí comprovados que ela também tem uma ação muito bacana. E o nono alimento é semente de abóbora. Homem gosta de semente de abóbora. Agora, melhor que a semente de abóbora, que vocês podem estar colocando na comida, nas saladas, nas sopas, enfim, nos patês, vocês podem usar o óleo de semente de abóbora. Oi, Eliane Freire, tudo bem? Luísa, o óleo de semente de abóbora, gente, é muito bom. Ele diminui o PSA, ele diminui o volume da próstata, tá? Ele tem tanto o fitosterol como o beta-citosterol que age nesse sentido. Então, é muito interessante, é cheio de carotenoides. Então, tem alguns suplementos nutricionais pronto de óleo de abóbora. Não esqueçam disso. Eu já melhorei muitos casos, né, que eu tive aqui de hiperplasia benigna de próstata, reduzindo PSA com o óleo de abóbora. Excelente, viu? E aí também a gente tem como último e não sendo o menos importante, a cúrcuma, a nossa querida, né, e potente especiaria anti-inflamatória e anticancerígena. Ela combate o câncer de próstata, o câncer de mama, ela tem que estar presente na nossa alimentação diária, seja no shot da manhã, seja nos temperos do frango, do arroz integral, seja nos temperos da mandioca, enfim, onde vocês quiserem, né? Só não pode esquecer de consumir a cúrcuma, porque ela tem a curcumina, e a curcumina hoje é um dos ativos mais estudados como anticancerígenos, como anti-inflamatórios. E quem é que mora nesse Brasil aqui, principalmente em São Paulo, em grandes metrópoles, que não precisa esse tipo de bioativos? Todo mundo, né? A não ser que eu vivo lá num lugarzinho no sertão ali, onde não tem nem poluição, onde eu não tenho nenhum estresse, né? Aí sim eu não vou precisar tanto quanto eu preciso por morar aqui. Então, quanto mais agressões eu tiver ao meio, eu preciso me proteger, gente. E o que está nas suas mãos
É isso, é a gente comer direito na maioria dos dias. Eu não digo que vocês não possam ter as suas flexibilidades, comer seu churrasco ou de vez em quando, ou só no fim de semana, mas assim, vai comer o churrasco, faz uma bela salada, né? Coloca ó, o alho, a cebola, o azeite, os tomates, comam isso em conjunto. Por que não? Né? Por que não faz uma couve bem com alho, azeite temperado, coloca a pimenta caiena? Então, ó, tudo que eu falei não é nada do outro mundo. São alimentos que vocês podem facilmente ter acesso e que estão ao alcance, como eu falei, de todos para poder estar no dia a dia. Mas não pode comer hoje e ficar não sei quanto tempo sem comer, tá? Aí não vale. Fora isso, é lógico, controlar o peso, controlar o estresse, ter um sono reparador, fazer exercícios físicos diários, ter uma boa hidratação. Então isso faz parte de um estilo de vida saudável, do qual eu falei no início daqui da nossa live, não é? Solange, vamos ver se alguém tem pergunta, porque aí eu vou começar agora a fazer as respostas das perguntas que me mandaram. Oi, Frank Torelli, aí, gente, vamos colaborar com essas, quem sabe, né, quem conhece homens que estejam ao lado dos homens, vamos colaborar em multiplicar essas informações para a gente poder prevenir mais o câncer de próstata aqui no Brasil, pelo amor de Deus, e fora do Brasil. Então a gente faz a live, o intuito de eu fazer a live, as lives semanais, é justamente para amplificar, compartilhar as informações. Né? Porque informação, quando você detém dessa informação e fica só com você, não tem sentido. Para que eu vou estudar se eu vou querer ter o conhecimento só para mim? Não, a gente tem que compartilhar. E quanto mais gente souber de tudo isso que eu tô falando, gente, quem sabe nós não ajudamos aí o próximo a prevenir esse tipo de problema, esse tipo de doença tão grave, tá bom, gente? Então, não tendo perguntas, vamos passar aqui para as respostas das quais eu recebi. Bom, aqui a Carla fala assim: boa noite, sua linda, sou paciente da sua filha, amando. Ai, que bom, Carla, fico contente. Tudo que a gente fala que faz para os filhos, a gente recebe em dobro, né? Então, excelente, fico contente por isso. Agora, passando para a segunda parte da live, que são exatamente 19h32, para quem tá chegando agora, eu vou começar a fazer as respostas das perguntas que eu recebi, tá? Quem quiser perguntar a respeito de câncer de próstata, alguma coisa que eu deixei de falar, é só me perguntar e eu vou responder com maior satisfação, tá bom, gente? Respondendo a Valdimara Jardim, ela falou para mim: doutora, quais são os 5 alimentos inflamatórios, mais inflamatórios que nós temos? Foi super oportuna porque eu acabei de falar sobre isso. Primeiro alimento pior inflamatório são os açúcares, alimentos de índice glicêmico alto, açúcares refinados. Não é só o açúcar lá que tá no açucareiro, viu, gente, que eu adoço as coisas, mas xarope de glucose, farináceos, biscoitos, massas, tudo isso que se transforma em açúcar rapidamente. É o primeiro alimento inflamatório. Segundo, as gorduras hidrogenadas, aí presente nas margarinas, nos biscoitos, as gorduras trans também presentes em alimentos industrializados, né, ultraprocessados, elas são super inflamatórias. Alimentos embutidos, então eu tenho aí todos os frios, como vocês chamam, eu chamo de embutidos. Então, ó, mortadela, salame, salsicha, linguiça e por aí afora. Eu tenho aí como quarto inflamatório frituras de modo geral, aqueles óleos vegetais que são principalmente reutilizados, né? Então uso uma vez, duas, então faço como aquele pastel de feira e não sei porque eu fico com azia, né, gente? Por quê? Porque ele é super inflamatório, né? Tem substâncias cancerígenas, né? São toxinas muito prejudiciais para o nosso organismo.
E aí, como sexto, eu posso falar para vocês, eu tenho refrigerantes, eu tenho bebida alcoólica, tudo isso são alimentos inflamatórios, são o máximo aí os maiores, entre outros, né? Aí ela pergunta para mim assim: bom, e quanto mais eu me exponho a esses alimentos inflamatórios, eu vou ter mais risco para adquirir doenças de caráter não crônicas transmissíveis, quer dizer, crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial, lógico, obesidade e por aí afora também. E aí, a Valdimara me pergunta também como que ela para de tomar café sem açúcar, né? Como que eu vou me acostumar, doutora, a tomar café sem açúcar? Gente, tem estudos que demonstram, e eu posso falar também pela clínica, pela prática clínica. 3 semanas de 20, 21 dias mais ou menos, que vocês modificam um hábito alimentar, ou retiram ou incluem, vocês vão se adaptar. Então, as primeiras 3 semanas que se vocês conseguirem ficar 3 semanas sem colocar adoçante ou açúcar no seu café, você vai ver que você vai se acostumar a tomar seu café sem açúcar e sem adoçante, tá? Então, essa é uma média. Então, esse período é um período que você consegue perfeitamente. O que eu posso colocar no café para poder dar um gostinho? Posso colocar um pauzinho de canela, posso colocar uma casquinha de laranja, uma casquinha de limão, enfim, isso dá para mim colocar. Às vezes eu coloco até um pouco de bebida vegetal, dá para colocar, um pouco do cacau orgânico também eu posso colocar, canela em pau ou canela em pó, né? Essas são alguma das possibilidades que eu posso estar juntando no meu café para poder então não fazer o uso do açúcar e do adoçante, tá bom? E vocês vão ver que 3 semanas sem consumir isso, vocês já tiram de letra e nunca mais vão querer usar no café açúcar nem adoçante, porque o verdadeiro sabor do café é anulado quando eu uso açúcar e adoçante, tá? Então aí vocês vão sentir o que é tomar um café de verdade. A Patrícia fala assim pra mim: doutora, quais são as frutas melhores para pré-diabéticos, que é também o que a gente fala de resistência insulínica, né? Quem tem resistência insulínica, ou até mesmo quem tem diabetes, quais são as melhores frutas para serem consumidas? As melhores frutas são aquelas que têm mais baixo índice glicêmico, e consumir fruta in natura, né? Com casca, com bagaço, se possível, também é melhor, para que a gente consiga fazer a digestão mais lentamente ainda dessas frutas. Então eu tenho aí o kiwi, a morango, nectarina, ameixa vermelha, o melão, o abacaxi, o abacate, que tem gordura boa, o açaí. São as frutas mais interessantes e melhores, que tem menor índice glicêmico, que são melhores para os diabéticos ou para quem é pré-diabético para poder consumir. Mesmo assim, é importante que vocês, em conjunto, combinados com as frutas, consumam castanha, nozes, amêndoas, ou linhaça, ou chia, para poder, que são gorduras boas, para baixar mais ainda o índice glicêmico. Então, por exemplo, eu vou fazer uso do kiwi, eu corto o kiwi e ponho uma colherinha de sobremesa de linhaça, e aí eu como, excelente. Ou então eu vou pegar uns morangos e colocar uma colher de chia hidratada, também é legal. Isso faz com que haja baixo índice glicêmico, tá bom? Então, para quem está em processo de emagrecimento, que quer ter mais saciedade por mais tempo, quem quer melhorar o trânsito intestinal, quem quer baixar o índice glicêmico, que não quer promover pico de glicose nem pico de insulina, porque tem pré-diabetes ou então já tem a diabetes, essas frutas são as melhores, e aí combinadas com gorduras melhor ainda, tá? E a Mara Maria, ela fala assim: doutora, a tintura de amora emagrece? Não emagrece. Aliás, gente, deixa eu esclarecer uma coisa muito importante. Não tem nenhum alimento que engorde sozinho ou emagreça sozinho. Não existe isso. É uma somatória de coisas que podem fazer vocês aumentar peso ou reduzir o peso.
né? É multifatorial que a gente chama, são associações de coisas. Então não existe uma pílula milagrosa, um alimento milagroso, não tem nada disso, né? Então, e mesmo porque a amora, a tintura de amora não emagrece. Para que a gente usa a tintura de amora? Para diminuir os fogachos. Quando a mulher tá no climatério, na menopausa, eu uso tintura de amora ou uso então o chá das folhas de amora para poder diminuir fogachos. É só para isso. Porque ela disse, minha amiga disse que emagrece, pois disse que está tomando e perdeu 10 quilos. Ela perdeu por outros fatores, não por causa disso, tá? E como a Maria está magra, ela não quer tomar aí a tintura de amora e emagrecer ainda mais. Mas não tem essa menor possibilidade. Agora, qual que seria as outras perguntas? Vamos lá, continuando. Eu achei bem legal essa daqui, ó. Qual é o melhor horário, doutora, pra gente se pesar? Ó, para vocês fazerem controle de peso, o ideal é sempre se pesar de manhã. De manhã a gente tá sempre menos inchada, não comeu nada e sempre na mesma hora. Não vai pesar essa hora da noite, por exemplo. Aí, lógico, já tô inchada, dependendo do que eu fiz do dia, o que eu comi do dia, eu vou ter mais ou menos peso. Então o ideal é sempre pela manhã e sempre sem roupa, né? Ou então com a mesma roupa, uma roupa bem levezinha, sem tênis, né? Sem sapato, logicamente sem adereço nenhum. Então isso é importante, sempre de manhã. E aí para o controle, sempre da mesma forma. É melhor investir, segunda pergunta aqui também que eu vou estar fazendo na continuação. É melhor investir em produtos diet light ou reduzir o doce normal? Gente, nunca teve tanta produção, né? Tantos fornecedores de alimentos diet light como nós temos hoje. E em paralelo, nunca tivemos tanto incidências de obesidade e sobrepeso. Então, não é o comendo alimento diet light que vai fazer com que vocês reduzam peso. Não é. É simplesmente reduzindo o carboidrato. É o doce, é o carboidrato, que o excesso dos açúcares, de uma forma geral, que a população está se expondo cada vez mais, que está levando ao sobrepeso e obesidade, entre outros fatores. Mas esse é um dos principais. Tá? Então, assim, o excesso de alimentos processados, ultraprocessados, que tem xarope de glicose, sucos de caixinha, são os pães, os bolachas. Gente, ainda mais com o custo dos alimentos que estão cada vez mais, você viu a inflação como está esse mês, as carnes cada vez, as proteínas subindo cada vez mais. Eu vi hoje aí uma matéria, pessoas saindo lá, na cesta básica, com o que, gente? Com um monte de bolacha e salgadinho na mão. Então esse excesso, essa exposição a esses alimentos com alta densidade calórica, cheio de açúcares, para poder promover um mata-fome, não é nutrição, é mata-fome, que está fazendo com que a nossa população engorde e adoeça. Infelizmente é isso, não só a população adulta, como as crianças e os adolescentes também. Esse excesso de alimentos de fast food, de processados e tudo mais. Então não adianta vocês encherem o armário de vocês com alimentos diet light. Eu tenho aqui uma série de alimentos que tem redução de açúcar, que tem redução de sal, ok, tudo bem, mas só isso que eu tenho aqui, que eu digo que eu tenho uma prateleira que tem algumas exposições assim, mas não é isso, gente. A gente precisa de alimento de verdade, alimento com uma carga nutricional importante, né? Alimentos que tenham carboidratos, sim, mas carboidratos de baixo índice glicêmico, como as frutas, né? E não suco de fruta in natura, com casca, bagaço, mastigação. É a mandioca, é a abóbora, é o arroz integral. Isso sim são carboidratos bons. Não esse monte de bolacha e porcaria que as pessoas têm comido. É cookiezinho, que a hora que você olha é barrinha, você olha lá na lista de ingredientes, tem um monte de açúcares ali. Bom, o excesso de gordura, gente, é peso extra? Uma paciente me perguntou, né? Gera maior peso de gordura? Não, nem sempre. Depende da gordura. A gente hoje orienta muito o consumo de gorduras boas na alimentação.
Gorduras boas que eu tô dizendo, num azeite de oliva extra virgem, no óleo de coco, nas castanhas, nozes, amêndoas, sementes oleaginosas. Então, nas gorduras aí produzidas, presentes no açaí, no abacate. Então, essas gorduras, sim, são gorduras que não vão virar gorduras, tecido adiposo, se consumidas em quantidades adequadas, inseridas dentro de uma alimentação saudável e equilibrada. Agora, a gordura da fritura, dos óleos vegetais, a gordura saturada da carne, né, da carne vermelha, isso sim, a gordura presente ali na linguiça, na salsicha, nos embutidos, essa gordura vai virar tecido adiposo, é inflamatória, vai dar sobrecarga no aparelho digestivo, vai mudar toda a sua microbiota intestinal, vai piorar ou então vai dar gordura no seu fígado. Essa gordura que é tóxica, ela vai aumentar seu tecido adiposo e toda a inflamação no seu organismo, tá? Agora, pequenas porções de gorduras boas ao longo do seu dia, bem colocadas, bem dimensionadas, elas são anti-inflamatórias e vão dar muita saciedade para vocês. Posso tirar um dia de folga na dieta? Eu nunca deixei, gente. Eu não oriento, né? Não é que eu nunca deixei, né? É que eu não oriento fazer o dia livre. Né? Essa questão, domingo é livre. Não, o cardápio quando eu faço com meus pacientes é de segunda a sábado. Domingo eu falo, repita o dia, as refeições que você mais gostou para começar a treinar. Você fazer o cardápio, você sozinho. Então vai usar o café da manhã que você mais gostou, com o almoço que você mais gostou e assim por diante. Agora, existe a flexibilidade, a dieta flexitariana que a gente fala, que é flexível com mais quantidade de vegetais. Essa sim é uma dieta muito utilizada, inclusive por mim. E uma das mais estudadas, mais bem aceitas, com maior sustentabilidade. Porque você pode ter uma flexibilidade, sim, no seu dia a dia. Até porque, se você for radical demais, você não tem essa sustentabilidade. Então você, de repente, um sábado à noite, numa festa, numa ocasião especial, num fim de semana, você vai ter vai ser flexível. Você pode tomar o seu sorvete, ou pode tomar o seu vinho, ou pode comer o seu churrasco. Porque na maioria dos dias, você comeu de forma adequada, você se exercitou, você controlou o seu estresse. Então, se você está dando ferramentas para o seu corpo, condições, ativos, substâncias anti-inflamatórias, você está se cuidando, você tem um estilo de vida saudável. E aí, de vez em quando, você faz suas flexibilidades. Agora, um dia inteiro de lixo vai deixar vocês 2, 3, 4 dias terríveis, o intestino não vai funcionar, vocês vão sobrecarregar todo o aparelho digestivo, vai dar náusea, vai ter má digestão, aí não vai ter dor de cabeça, vai ter inchaço, então até vocês se recomporem vão dias aí, então não vale a pena. Então por isso vocês mesmos vão se tornarem seletivos de falar, olha, então tá, vou fazer o dia todo certo porque eu sei que à noite eu vou numa festa. Então a flexibilidade é numa refeição ou no momento da refeição, numa parte da refeição, né, não o dia todo. Bom, dizem que o abacate emagrece. Então, posso comer à vontade? Gente, eu acabei de falar para vocês. Uma fruta sozinha, um alimento sozinho não vai engordar nem emagrecer ninguém. Abacate tem gorduras boas, tem beta-citosterol, ele tem também glutationa, que é um dos poderosos antioxidantes. Ele vai melhorar sono, melhora o poder anti-inflamatório, dá saciedade, melhora trânsito intestinal, é rico em magnésio, é importantíssimo para a gente modular estresse, ansiedade, eu gosto muito de dar também abacate, saciedade. Então o abacate é muito bacana, mas é lógico que eu tenho que comer controladamente. Eu não vou comer um abacate por dia, eu vou comer 2, 3 colheres ao dia. Posso comer até todo dia, mas o que eu não posso é ultrapassar a quantidade. Ele tem que estar inserido dentro de uma alimentação saudável, né? Então, assim, para mim, a alimentação saudável tem que ter um equilíbrio. E também a gente tem que pensar que as recomendações de porções de frutas ao dia são de 3 a 5 no máximo, né? 3 é uma boa média. E a cada
porção de fruta que eu for comer ao dia, o ideal é que eu faça o consumo de uma fruta diferente, né? Então, frutas diversificadas. Então, uma hora eu vou comer abacate, outra hora eu como uma banana, outra hora eu como mamão, pronto. E assim a cada dia diferente. E aí me perguntaram sobre o biscoito de arroz, se engorda, gente, olha lá. O biscoito de arroz não tem glúten, então ele é muito utilizado para quem tem intolerância ao glúten ou tem a doença celíaca, que não pode comer o glúten. Então eu prescrevo o biscoito de arroz, mas também tem que ter quantidade para ser colocado. Ele tem índice glicêmico alto, ele é feito de arroz, é um carboidrato, a gente tem até na forma integral, mas combinando com esse, além de controlar a quantidade do biscoito de arroz, eu vou pôr uma fonte de proteína e gordura. Então eu vou juntar com patê de atum, com patê de sardinha, com ovo mexido, com patê de tofu, aí beleza, com uma fatia de queijo mussarela de búfala, ou enfim, com uma proteína. Aí eu vou baixar o índice glicêmico desse biscoito de arroz. Ele é muito legal, ele dá saciedade, não tem glúten, mas eu tenho que tomar cuidado, né? O excesso que eu vou ter de, por exemplo, eu posso pegar um pacote de biscoito de arroz e comer isso como lanche da tarde? Não, tá tudo errado, excesso de carboidrato. Então eu tenho que combinar esse carboidrato do biscoito de arroz. Então aqueles pequenininhos, as porções eu dou geralmente 4 a 5. Se for aquele biscoito de arroz grandão, dou uns 2. Essa é a porção, combinado com ovo mexido ou com umas 2 colheres bem caprichadas de patês de proteínas que eu falei para vocês. Aí sim eu posso fazer um lanchinho da tarde ou um lanche no café da manhã com biscoito de arroz sem o menor problema, né? O que é melhor, fruta seca ou fruta fresca? Fruta in natura. Gente, fruta seca, nós tiramos, né? Na verdade ela sofreu um processo de desidratação, então foi retirado a água dela, ela desidratou. E o índice glicêmico dela vai aumentar, ela vai concentrar mais açúcar. A fruta in natura não, ela tá in natura, ela tá com a água. E as frutas têm em média, gente, 80%, 90% de água. Então é óbvio que é muito melhor eu comer a fruta in natura, que eu vou ter a água aí, tenho toda a preservação dos nutrientes, nenhuma vitamina, nenhum mineral se perdeu por causa do processo da desidratação. E para me desidratar eu vou passar numa temperatura alta. Então é melhor eu escolher sempre a fruta in natura, principalmente se eu tenho pré-diabetes, diabetes, se eu estou controlando, querendo emagrecer, tá? Agora, se eu tiver com uma vontade do doce, eu posso comer uma fruta desidratada? Sim. Eu posso comer uma tâmara, eu posso comer um damasco, eu posso comer uma ameixa preta, eu posso comer uma uva passa. Não tem problema. Só que eu vou controlar a quantidade, as porções são menores do que a fruta in natura e vou combinar também com uma gordura boa. Como eu falei, com as castanhas, nozes, amêndoas para baixar o índice glicêmico. Tá? Por exemplo, eu dou muito a ameixa preta para quem tem constipação intestinal, prisão de ventre. Só que eu dou, por exemplo, 2, 3 ameixas pretas com uma colher de chia junto, chia hidratada. Então a chia vai baixar o índice glicêmico da ameixa preta. Eu posso casar 2 damasco com uma nozes, fica excelente, um docinho, né? Mas eu estou usando nozes com damasco. Eu posso fazer uso de uva passa com coco, também fica ótimo, um pedaço de coco. Coco é uma gordura boa, vai baixar o índice glicêmico da uva passa e assim por diante, tá? Mas sempre é melhor a fresca. Aí me perguntaram assim, doutora, a distribuição das calorias facilitam a perda de peso? De certa forma sim, né? Porque, veja bem, vamos supor que eu tenha um cardápio de 1.200 calorias, ok? E que eu faça uma pessoa que vai consumir essas 1.200 calorias em 2 vezes por dia. Ela vai perder peso? Vai, mas ela vai sobrecarregar muito a parte digestiva dela, porque em cada refeição ela vai consumir 600 calorias, é muita coisa,
né? Então o volume gástrico aumenta de uma vez só, eu tenho que ter produção de muita enzima digestiva. Então, às vezes, o que acontece? Tem uma sobrecarga muito grande. Aí eu prefiro, pelo menos, gente, fracionar, nem que seja pouco. Eu não preciso ficar fazendo, porque tem paciente que não gosta de comer cada 3 horas e não tem mais essa necessidade também. Eu posso fazer, por exemplo, pelo menos 3 refeições ao dia, 3 boas refeições, eu faço 400 calorias em cada. Aí eu prefiro, mais pela questão de não sobrecarregar muito a parte digestiva, tá? O que faz com você reduzir seu peso é a deficiência calórica, é uma dieta hipocalórica, mas com uma densidade nutricional adequada, né? Respeitando as suas individualidades metabólicas. Então, assim, excluir alimentos que você não possa comer, tirar os alimentos, como eu falei, alergênicos, combinar uma dieta que tenha um equilíbrio nutricional, porque não adianta eu fazer uma refeição só de carboidrato, uma refeição só de proteína, então eu tenho que combinar carboidrato, proteína e gordura, né? Então é uma dieta que vai ter todos os macro e micronutrientes, mas de uma forma fracionada, pelo menos umas 3 refeições grandes ao dia. Isso ajuda mais na perda de peso e favorece mais todo o equilíbrio metabólico do seu corpo. E quanto mais em equilíbrio você tiver, em homeostase, melhor para reduzir seu peso. Aquela pergunta assim, é melhor perder peso ou gordura? É lógico, gente, que é melhor perder gordura. Por isso que a bioimpedância é importante ser feita, né? Quando eu faço a consulta online, né, que eu faço consultas online para pessoas que não conseguem vir ao consultório, que moram longe ou fora do Brasil, ou por algum motivo estão doentes, ou por causa do Covid, nós fizemos muito online e ainda faço, né? E eu acho que isso não vai parar, vai continuar. Tem o problema da pessoa não fazer a bioimpedância aqui. Então eu peço que faça em outro lugar, porque mais importante do que perder o peso, às vezes o paciente fala, ai doutor, olha, o peso da balança nem baixou, baixou 1 quilo, 1,5 quilo, mas às vezes a mudança da composição corporal foi muito mais importante. Ela reduziu gordura e aumentou o músculo, mudou a composição corporal. Então isso que importa, quanto mais eu mantenho minha massa magra ou aumento minha massa muscular, eu vou ter um benefício melhor para minha saúde, é um investimento melhor para a parte metabólica, o gasto calórico melhora, é um investimento para minha longevidade. Vocês sabem que tendo uma saúde muscular melhor, eu também tenho uma saúde óssea melhor. Então é importante eu ter sempre essa avaliação da bioimpedância. E aí tá dizendo aqui, olha só, existem alimentos com o poder de enxugar barriga? Bom, gente, não existe essa possibilidade. Existe sim a possibilidade da gente diminuir gordura abdominal através de uma dieta bem feita, de uma estratégia nutricional adequada, feita de forma individualizada, juntamente com treinos direcionados, né? Aí sim eu consigo perder gordura abdominal. Porque esse excesso de gordura que se localiza na região do abdômen, que ninguém gosta, é erro alimentar, né? Tá comendo coisas que não deveriam. Então, isso acontece, às vezes tem outros problemas como desequilíbrio hormonal, mas a grande parte das pessoas é excesso de calorias e erro alimentar, principalmente alimentos de índice glicêmico alto, excesso de carboidratos. E vai se armazenar esse excesso de calorias que está sendo consumido e não está sendo gasta na forma de gordura, e principalmente na região abdominal. Então, não existe um alimento, não existe uma atitude só que vai mudar essa questão da adiposidade abdominal, e sim uma série de condutas e orientações que a gente tem que modificar. A proteína facilita a queima de gordura? De certa forma, sim, porque as gorduras, os alimentos fontes de proteínas, eles têm um trabalho maior para o corpo digerir. Então, a gente chama termogênese, que é o gasto calórico pela digestão das proteínas.
E isso ativa um pouco mais o metabolismo. Não é muito, mas por esse lado e pela questão dos alimentos proteicos te darem mais saciedade por um tempo prolongado, isso pode também ajudar no processo de emagrecimento, tá? Ir para o sofá após o jantar dá pneu? Depende do que você come no jantar, né? Se você comer alimentos, excesso de alimentação, né? Então, comeu demais e alimentos com mais teor de calorias, obviamente que eu não tenho gasto calórico posterior, eu vou armazenar com muito mais facilidade. Todo esse excesso aí de calorias vai ser armazenado na forma de gordura. Então, é lógico que vai aumentar essa gordura. Por isso que a refeição do jantar tem que ser aquela refeição, gente, que é que nem um mendigo, tem que ser mais leve, a nossa digestão é menor, nós não vamos ter gasto calórico depois, então o ideal é que seja uma refeição mais leve, menos calórica possível, tá bom? E de alimentos de fácil digestibilidade. Bom, espero ter contribuído de alguma forma com algumas informações que eu passei a respeito da prevenção de câncer de próstata e com essas respostas, né? Essas perguntas que me fizeram que eu respondi. A live já está chegando ao final, senão eu não vou conseguir gravar. Mas um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pela audiência, uma boa noite e até a próxima. Gente, quem eu não respondi, pode me perguntar que eu respondo com o maior prazer, tá? Um beijo grande, gente. Um ótimo fim de noite. Tchau!